Olá, como todos devem saber, que foi amplamente divulgado aí, eu sou o Vavá. Esse é o meu vídeo de resposta a um outro vídeo que foi liberado aí por duas pessoas que a gente necessariamente não sabe o nome de uma delas, porque esse senhor não se identificou de forma devida como ele fez com os ativistas, e uma outra senhora chamada Mãe Carol. Mãe Carol, suponho, seja mãe de santo. Só que eu vou chamá-la de Carol porque ela não é minha mãe. Eu não a conheço, nunca ouvi falar de nenhum dos dois e, portanto, vou me referir a ela como Carol. E eles começam o vídeo dizendo: esses pseudo-protetores dos animais, se dizem defensores dos animais, nós não nos dizemos defensores dos animais. Nós somos ativistas, nós somos protetores dos animais. Portanto, é bem diferente de você auto-intitular-se de algo e de você ser. E nós somos com orgulho. Nós somos sim o Gaia, um grupo de ativistas independentes pelos animais. Nós nos unimos por essa causa e hoje, junto com a Brigada Animal, nós gozamos de respeito e reputação ilibadas. Por quê? Porque a gente baseia a nossa atuação em padrões éticos de guerra pelo amor. Porque sim, nós vivemos numa guerra, sendo que nas mais diversas searas. Mas essa guerra é pela manutenção da vida dos animais, que pra gente tem um valor inestimável. Cada vida que é ceifada para ser colocada na mesa do ser humano, para ser comido, sem o mínimo de respeito, sem o mínimo de dignidade, isso pra gente é inaceitável. Com referência a fisiculturismo vegano, eu vou deixar esse assunto para Fernanda Brandão, porque ela entende muito mais do assunto do que eu, mas gostaria de parabenizar a Carol pela informação que ela repassou, que mostra a crueldade e a dinâmica errada desse mercado de exploração do leite animal e dos derivados, da produção de derivados de produtos dos animais. E deixar pontuado também que é importante essa informação, é que é possível construir um shape bacana sem explorar animais, sem utilizar a vida dos animais como um mero objeto que pode ser consumido e jogado fora diariamente em vidas valiosíssimas, em número extraordinário. Então eu vou passar para o próximo assunto, que seria o fato de o senhor lá que não se identificou dizer que na Umbanda, no caso a religião dele, não ser praticados sacrifícios contra animais, mas que tem umbandas que praticam. Se a sua Umbanda não pratica sacrifícios contra os animais, por que o senhor fez o vídeo para se defender? Se defender não, porque o senhor não se defendeu. O senhor fez uma mistura bastante equivocada e infeliz nas suas colocações. Mas se a Umbanda não faz sacrifício de animais, a gente não tem problema com o senhor, nem com a sua religião, nem com nenhuma característica da sua vida. A sua vida é sua e a gente não tem problema nenhum com isso. Agora, a gente tem problema com sacrifícios de animais. A gente não concorda com sacrifícios de animais. Então fique pontuado isso. A gente não consegue perceber onde entra o seu repúdio. Não dá para entender realmente. É uma questão que ficou assim, não foi elucidada de forma completa. Agora, pergunto: o senhor concorda com sacrifícios de animais? O senhor acha isso normal, natural e aceitável? O senhor concorda? A pergunta é: então, se houver um próximo vídeo, eu solicito ao senhor que nele contenha a seguinte resposta. A resposta ao seguinte questionamento: o senhor concorda com sacrifícios de animais? Concorda? Me diga. Carol, você concorda com sacrifícios de animais? Vocês falam em inconsistência, incoerência. Vocês acreditam que a gente deveria ser agressivo com todos ao nosso redor, com familiares, com colegas de academia, colegas de trabalho, e isso não se configura como uma prática do veganismo. A gente não vai ser agressivo com todo mundo ao nosso redor. Aliás, a gente não vai ser agressivo com ninguém. O nosso intuito, nosso embate é na questão ideológica, é na questão de fazer os outros entenderem e acordarem para uma realidade que é cruel contra os animais. Então, realmente não se classifica como um item da nossa atuação
ser agressivo com todos que estão ao nosso redor. Quando a gente senta à mesa para comer com os nossos parentes, a gente funciona assim como um agente de transformação na vida dos nossos familiares e das pessoas que estão próximas da gente, porque a gente não necessariamente é agressivo, mas a gente conversa e a gente mostra informações, a gente mostra dados, a gente mostra como que funciona essa indústria de exploração animal, a gente convence as pessoas a não usarem produtos testados em animais, porque nós pessoalmente não usamos produtos testados em animais. Então, assim, ser vegano é tentar impactar o mínimo possível a vida dos animais. Então, não existe como ser perfeito nem no veganismo e nem em nenhuma outra área da vida do ser humano, porque o ser humano não é perfeito. Mas desse mal a gente não sofre, a gente tenta explorar os animais o mínimo possível. Outra pergunta que vocês fazem: os companheiros de academia da Fernanda são veganos? Yes, baby, go vegan. A gente é vegano. Eu sou vegano. Uma informação que tem que ser fortemente desmentida, corrigida e apagada é quando vocês dizem que a Fernanda falou que todos os macumbeiros devem morrer. Essa, felizmente, não é uma característica da Fernanda. Ela não tem esse tipo de atitude de ficar desejando a morte para outros, porque a Fernanda é a favor da vida. E sendo a favor da vida, ela não vai ficar desejando a morte para os outros. Então a gente pode publicamente desafiar os senhores a encontrarem essa informação e divulgar, porque não existe. Fernanda não fica desejando a morte para os outros. Isso não faz parte da atuação da Fernanda. É um grande equívoco e uma mentira. Eu vou ter que repetir mais uma vez. E nós vamos repetir quantas vezes forem necessárias. Nós combatemos toda forma de abate animal. Então, não achem que isso é um privilégio dos senhores. Ah, meu Deus, eles combatem só a imolação na Umbanda e no Candomblé. Primeiro, eu nunca falei em Umbanda, eu nunca falei em Candomblé, eu nunca falei em religião nenhuma específica. E, de barbada, eu informo aos senhores que na Páscoa e no Natal, datas cristãs, nós vamos para a rua fazer ato, informando as pessoas, conversando com as pessoas cara a cara, distribuindo panfleto, explicando que não seria correto matar peru para comer no Natal, matar peixe para comer na Páscoa, que isso é desumano, que isso não é do agrado do Deus que as pessoas costumam professar. Então, assim, a nossa questão não é com a religião dos senhores, porque nenhum cristão até hoje, enquanto a gente estava fazendo os atos, chegou pra gente: ah, vocês são intolerantes religiosos porque estão criticando o nosso peru sobre a nossa mesa. Não. Ouve, entende, assimilou, ótimo, não vai mais comer dor e sofrimento. Não assimilou, vai continuar da mesma forma ingerindo dor e sofrimento dos animais. E é isso. Então não sintam-se exclusivos demais, não sintam-se perseguidos demais, porque vocês não são. Lamento. Ai! Esse questionamento, meu senhor, não foi feliz. O senhor que nos questiona se somos contra os índios que vivem da cadeia alimentar. Primeiro, o homem não é topo da cadeia alimentar coisíssima nenhuma. Estude, pesquise. Segundo, nós não somos contra os índios que vivem da cadeia alimentar. Se o índio tem como meio de subsistência dele a caça e a pesca, ele tem que caçar e pescar, meu senhor. Ele está indo, ele está caçando, ele está pescando, e esse é o método de vida que ele conhece desde os primórdios da humanidade. Diferente de mim ou do senhor, que se veste no mais fino linho, que usa as mais belas joias nos seus rituais, que usa de frutas e flores produzidas nos mais belos pomares e jardins do Rio de Janeiro, ou de qualquer que seja a sua cidade. Frutas que vêm polidas, brilhando e compradas lindamente num supermercado Extra ou Carrefour ou no Ceasa. Bem diferente dos índios que colhem o açaí direto na árvore, que resgatam a mandioca direto da terra. E outra coisa, ele também, a mesma
A mesma questão se aplica ao fato dele caçar com as próprias mãos a capivara que ele come ou o macaco que ele também come. Esse é o método de vida dos índios e a gente não pode se meter nessa questão dos índios. Essa é a vida deles desde o início da humanidade. Muito diferente da gente, que está inserido num contexto social no qual eu lhe afirmo, não é necessário comer animais para sobreviver, e muito menos matar animais em sacrifícios religiosos para atingir os nossos objetivos. Isso para a gente é inaceitável. Me fiz claro? Os senhores nos acusam de sermos ignorantes religiosos. Felizmente, isso nós não somos, porque a gente não ignora o direito à vida. O sentido mais estreito da palavra ignorante seria aquele que ignora. E disso nós não podemos ser acusados. A gente não ignora o direito à vida. Então, senhores, realmente, a sua religião não nos importa. Então a gente realmente não tem que sentar e entender exatamente como funcionam os meandros da sua religião, nos mais íntimos detalhes. A gente entende que existem preceitos que não podem ser modificados, mas esse preceito, se for imodificável quanto a sacrifício de animais, a gente lamenta. Isso tem que mudar, meu senhor. Isso tem que mudar. Sacrifícios de animais em rituais religiosos não é algo aceitável. Pelo menos não no século XXI, não quando já existe no ser humano esse aspecto de evolução. Não é aceitável e a gente realmente não aceita. Fato. Simples. E repito mais uma vez que não é intolerância religiosa porque em nenhum momento a gente criticou alguma religião específica. A nossa questão é a vida animal, é a preservação da vida animal e, quiçá, o respeito à Constituição Federal, que veda maus tratos aos animais. E que, para mim, o cerne todo dessa questão é o nosso repúdio ao ato da imolação, ao ato de sacrifícios de animais. Uma parte do vídeo que não me agradou nem um pouco, que eu me senti até um tanto quanto ofendido, foi na questão dos senhores questionarem o fato de eu dizer que acredito em Jeová, Deus Pai Todo-Poderoso, e não tenho religião. Agora, muito me estranha que os senhores não tenham entendido o que essa afirmação quer dizer, porque eu não consigo conceber que vocês tenham a ideia de que, para você acreditar num ser superior, você tenha que estar pregoado, arraigado em religião. Isso não existe. Eu sou filho de Jeová, no sentido de que eu sou filho de um Deus todo-poderoso, assim como os senhores, ou não são filhos de Jeová, não são filhos de Deus. Jeová é só mais uma das diversas vocalizações do nome de Deus que existe. Essa é a forma que eu escolhi por achar que soa bem. Eu gosto do nome Jeová, do nome Yah, Já. Eu gosto desses nomes. E por me agradar é a forma que eu me refiro ao meu pai. Existe uma grande diferença entre você ser ateu e você ser agnóstico. Eu não sou ateu. Eu creio em Deus. Eu creio em Jeová. Então, essa minha crença me leva mais para um lado de que agnóstico. Eu não duvido da existência de Deus. Eu não vou duvidar da existência de um ser supremo que me criou. E realmente acredito que foi infeliz as risadas de deboche dos senhores, porque eu, particularmente, nunca duvidei da fé dos senhores nos orixás. Então acho que seria uma premissa de respeito, no mínimo, os senhores não duvidarem da minha fé também, só porque eu não tenho religião. Eu tenho que viver regido pelo livro sagrado da Bíblia. Não discordo, os senhores não usam livro também? Livro sagrado, de escrituras sagradas, por que eu sou obrigado? Não sou. Não tenho religião, mas me considero filho de Jeová. É simples assim. Eu acho que é uma questão muito simples para ser compreendida por qualquer pessoa que tenha uma mínima lógica e que consiga contrapor A e B e somar 1 mais 2. Então espero que eu tenha feito claro. E é isso. Por fim, então, acredito que nós do Gaia gostaríamos de agradecer ao senhor que não se identifica e a Carla
pela repercussão que eles estão dando a essa nossa luta. Acredito que é realmente muito importante para eles que essas informações sejam amplamente repassadas e se tornem cada vez mais virais. Só que eu vou passar uma informação que não é muito bacana para vocês. Infelizmente, vocês vão ficar tristes, mas não sintam-se a última bolacha do pacote, porque não são. A nossa luta contra os sacrifícios de animais, contra a imolação, não é única e exclusiva. Nós temos uma série de lutas, e essa série de lutas, dentro delas, a sua é mais uma. Então, assim, a nossa vida não gira em torno de perseguição religiosa, como vocês dizem. Vou passar algumas informações. Só a contraponto de comparação, eu vou dizer aqui para vocês, então. Estima-se que Hitler matou durante o nazismo entre 1,1 e 1,5 milhões de pessoas, entre judeus, poloneses, ciganos, soviéticos, homossexuais, prisioneiros políticos e testemunhas de Jeová. Bom, existe uma corrente que acredita que são 6 milhões, mas historicamente eu me levo mais para o lado de 1,1, 1,5 milhões de pessoas. Mas em contrapartida nós temos o quê? A cada segundo, um boi, um porco e 185 frangos são mortos no Brasil. Segundo dados divulgados pelo IBGE, só no segundo trimestre de 2013, 8,5 milhões de bois e vacas foram mortos pela indústria do leite e da carne. Já os porcos, quase 9 milhões tiveram suas vidas ceifadas pelo abate pecuário. Em 3 meses, 1,44 bilhão de aves foram mortas. Outra informação, mais de 60 bilhões de animais são mortos a cada ano em matadouros no mundo. Isso sem contabilizar o abate doméstico, o abate clandestino e os animais marinhos. Mais de 6 bilhões de animais são mortos em matadouros no Brasil a cada ano. E segundo dados oficiais do Ministério da Agricultura, até 40% do abate no Brasil é feito em frigoríficos ilegais. E há estudos que calculam 50%, hein? Segundo o ICM Bio, a cada segundo, 15 animais silvestres morrem atropelados nas rodovias que cortam o Brasil. E esse número corresponde a 475 milhões de mortes por ano, ou a 1,3 milhão de mortes por dia. E os senhores acham que a nossa luta contra a imolação é o que rege as nossas vidas? Lê do engano, meus senhores. Nós temos uma série de lutas que nós combatemos diariamente nas nossas atitudes. Essa foi a nossa escolha de vida e por ela a gente vai até o fim. Então, esse é o recado que a gente tinha para passar. Então, senhores, para terminar, eu vou entrar na questão um pouco mais profunda e vou analisar o vídeo dos senhores. Primeiro, seguindo uma linha de um raciocínio lógico, o vídeo dos senhores foi péssimo. Felizmente pra gente. Eu estou falando em se basear em premissas, em realidades, fatos e argumentos. Os senhores não se basearam em nenhum momento em nada disso. No meu entendimento, na minha análise mais simples, o vídeo dos senhores foi uma grande falácia. Foi todo promovido em cima de uma grande falácia. Foram argumentos inconsistentes, sem fundamentos, ilógicos. Foi um de argumento inválido e falhou na tentativa dos senhores. Se a gente analisar ainda mais profundamente, pode até afirmar que o vídeo dos senhores se utilizou de um termo chamado argumentum ad hominem, que seria de ataque pessoal. Em vez dos senhores argumentarem provando a falsidade do que a gente dizia, do que a gente diz, os senhores usaram de ataques pessoais para puxar a corda para o lado dos senhores. Isso não ficou legal, isso foi um tanto quanto constrangedor. Não achei bacana, não achei bom, e enquanto entidade aí, enquanto um grupo formado, ficou bastante ruim para os senhores. Não foi bacana. E ainda, mergulhando ainda mais fundo numa análise crítica do vídeo dos senhores, a gente fala o quê? Em metafísica crítica. O que está longe do alcance das perspectivas humanas de entender não deve ser entendido, deve ser sentido e apenas sentido enquanto fé. Então, assim, nós não saímos
Aliás, nós saímos de uma visão idealista do que deveria ser e nós passamos para uma análise mais crítica e realista do que deve ser. E o que deve ser? Amor à vida. Não deve mais haver sacrifícios de animais. Então esse é o cerne do nosso vídeo, esse é o cerne da nossa questão, esse é o X da nossa questão, como os senhores falam. Um abraço. Paz.